Salve, salve, nação concurseira, aqui é professor Mourão com mais esta aula para os senhores, de caráter exclusivo, hein? Duas topicalizações inerentes exclusivamente à banca Comperv, que geralmente elabora os certames direcionados ao FRN. Sequências textuais discursivas, primeiro tópico sobre o qual falaremos já já, como também modalização de citação do discurso alheio. Então, os senhores aí, candidatos, que forem submeter futuramente aos certames elaborados por esta banca por mim mencionada, tomem muita cautela aí, ó, com sequências discursivas e, claro, modalização de citação do discurso alheio. Vamos a elas, então? Prossigamos com o nosso estudo, iniciando com sequências discursivas. Olha o primeiro critério com o qual nos preocuparmos. Lembrar, ao falarmos em sequências discursivas, nós somos remetidos também ao critério de tipologia textual. Moura, como assim? Observe o seguinte, primeira OBS, como sempre, para não fugirmos ao nosso perfil de aula, primeira OBS com relação a essa distinção, ó, tipologia e sequência textual. Tipologia textual, sequência textual. O que é que os senhores devem rememorar no que diz respeito a esses dois elementos de conflito, de confronto? Primeira coisinha, tipologias, necessariamente e basicamente, nós dispomos de três. A saber, olha o que nós temos, tipologia, narração, a outra, descrição, mas essa outra que seria a nossa dissertação. Perfeito? É o que basicamente nós temos no que diz respeito aos tipos textuais existentes na língua portuguesa. Agora me acompanhe, preste bem atenção. Falou em narração, palavra-chave qual é? Ó, o nosso enredo. Ou seja, os elementos componentes da narrativa. Quais sejam? Narrador, personagem, fato, tempo e lugar. É o que nós temos aí, seja um conto, que é a chamada mini-narrativa, como também a narrativa de um livro, ou seja, do que quer que nós tenhamos aí, para análise, nós teremos esse critério de verificação. Sempre há de se caracterizar um texto enquanto tipo narrativo, quando nele coexistirem os elementos que compõem o enredo, os elementos componentes da narrativa, os quais acabei de citar. Falando-se em descrição, o que é que nós temos? Palavra-chave. Olha aqui. Caracterização. Caracterização. Ou seja, detalhamento. Seja físico, seja psicológico. O que nós temos aqui é uma espécie de detalhamento textual. Já na dissertação, acompanhe bem, ó. Nós temos em dois âmbitos o critério dissertativo. Temos a dissertação expositiva, já aproveitando para diferenciá-la da outra que virá, certo? A expositiva é também chamada, olha meu candidato, você que me assiste aí no online, ó, de informativa, expositiva ou informativa. More, por que nesse sentido nós devemos ter em mente esse critério? Porque na dissertação informativa ou expositiva, como você queira chamar, nós não temos o interesse de persuadir, de convencer o interlocutor a quem direcionamos a mensagem. Nós apenas a queremos passar, a queremos transmitir. Ou seja, a dissertação expositiva não tem cunho argumentativo, não tem cunho de convencimento, não tem cunho persuasivo. O que é que nós temos então? Critério de tentativa de convencer. Nesse outro caso aqui, na expositiva, de forma nenhuma. Aqui o princípio, a essência é apenas qual? Ó, informar, demonstrar a informação, deixando-se o juízo de valor a cargo de quem recebeu, o interlocutor, o receptor da mensagem. Já no outro critério, na outra vertente, existe a dissertação denominada de quê, Moura? Argumentativa. Olha aí, argumentativa. Opa, a argumentativa também é chamada de o quê, ó? Persuasiva ou de convencimento. Aqui sim se busca por meio da apresentação de uma tese. O que é a tese, Moura? É a opinião, o ponto de vista, o posicionamento. Procura-se a partir disso e, claro, reforçando-se por meio de argumentos, as provas, persuadir, convencer o interlocutor, o receptor, a quem se destina a mensagem. Eis a diferença entre o aspecto expositivo e argumentativo. Na exposição ou na dissertação tida como expositiva, visa-se só informar, ou seja,
comunicar, repassar a mensagem. Já naquela considerada, concebida como argumentativa, nós procuramos persuadir por meio da demonstração de um posicionamento, de uma opinião, de um ponto de vista, denominado tecnicamente de tese, por meio também da ratificação, da apresentação de argumentos, as denominadas provas. Então aqui se visa só informar. Aqui nesse outro caso não, é convencer. Só para ficar bem claro aí, essa distinção entre dissertação expositiva e a dissertação argumentativa. Mas isso tudo aqui, ó, em termos de quê? De tipologia, em tipos textuais. Então, resumidamente falando, tipos textuais, dispomos basicamente de 3. Quais sejam? Narração, caráter de enredo. Descrição, consiste na caracterização. E a dissertação, com 2 vertentes. Expositiva em âmbito meramente informativo, no qual não se procura convencer o interlocutor, o receptor, apenas repassar-lhe a informação, deixando-se a cargo dele juízo de valor, e a argumentativa, na qual se procura convencer o leitor, a partir da apresentação de uma tese, a qual será reforçada por argumentos. A intenção é convencer, nesse caso, o leitor a quem se destina a mensagem. Agora, já se tratando de sequências textuais, prestem bem atenção. Já em se tratando pessoas de sequências textuais, não. Nós podemos, inclusive, ter diversas, inúmeras sequências textuais coexistindo numa só tipologia, num só tipo de texto. E é interessante que você compreenda que sequência é como se fosse, ó, uma categoria textual. Ou seja, é como se fosse, minha gente, um critério de representação de um subtexto dentro do texto. Ou seja, eu tenho a tipologia, que seria o texto, e a sequência é uma espécie de subtexto que existe ou coexiste com outras no mesmo tipo, sem problema algum. Agora, a depender das características que esse subtexto, como eu denominei há pouco, ele apresente, e aí eu a consagro, a partir disso, eu a consagro como sendo narrativa, descritiva, injuntiva, argumentativa e por aí vai. Justamente são as características que passaremos a ver a partir de agora, para que as diferenciemos. Detalhe, viu? Na sua provinha elaborada pela banca Comperv, que é só nela que cai esse tipo de assunto. E o seguinte também, modalização de citação de discurso alheio, como eu já lhes disse. Muita atenção que ele chama pela terminologia sequência. A sequência que prevalece. Então, muita atenção a isso. Nós temos aqui, ó, sequência narrativa. Claro que há de se pensar em enredo. Não há para onde fugir. Uma vez que, na tipologia narrativa, o que nós temos de característica primordial é a presença de quem? Do enredo. Os elementos que compõem a narrativa. Isso é de suma importância você fazer essa aproximação entre o tipo textual e a sequência que talvez tenha a mesma denominação que ele. Então vamos acompanhar então as características para que nós cheguemos aqui a como identificar uma sequência como tipicamente narrativa. Me acompanhe. Nós temos, ó, sequência narrativa é construída basicamente de verbos que expressam ação. Bem interessante. Você aí com o material que me acompanha, ó, coloque verbos que expressam ação. Destaque isso. Verbos que expressam ação, para que se dê dinamismo à progressão textual nesse caso aí. Muito importante essa progressão por via desses verbos de ação. E fala mais, ó, encadeiam causas e consequências. Perceba, isso aqui é tudo para chegar no ponto que é primordial, que sacramenta a identificação de uma sequência enquanto narrativa. Qual é, Moura? O critério de, olha bem, vou destacar bem, ó, interação entre os elementos componentes deste tipo de sequência. É justamente por isso que nós recorremos, ó, a verbos que expressam ação, a verbos que, já que expressam ação, encadeiam causas e consequências, e isso promove o que dentro do texto? Uma espécie de interação entre os elementos componentes deste tipo de sequência. A gente vai ver a partir de exemplos. Mas muita atenção, palavra-chave, galera, para caracterizar, para que determinemos que estamos diante de uma sequência narrativa, qual é? Palavra-chave, interação.
é a nossa palavra-chave para justamente caracterização da sequência tida como narrativa. Não esqueçam isso. E aí vem o texto para que nós materializemos justamente essas características, buscando perceber esse critério interativo inerente à sequência narrativa. Vamos lá então? Vamos acompanhar por texto do material aí com o qual vocês me acompanham, para que nós materializemos como se efetiva esse critério inerente à chamada sequência tida como descritiva. Então acompanha a leitura e a partir da leitura, claro, eu vou materializar para os senhores como identificar esse critério narrativo a essa tipologia inerente. Vamos lá. Como tratar o inimigo? Acompanha aí. Como tratar o inimigo? Um soldado no Iraque recebeu uma carta de sua namorada que dizia o seguinte: querido Joe, não podemos continuar com esta relação. A distância que nos separa é demasiado longa. Tenho que admitir que tenho sido infiel. Olha a questão dos verbos de ação, o encadeamento das causas e consequências, o recebimento da carta, encadeando um tipo de reação por parte do interlocutor, que é o Joe, né? O namorado ou ex-namorado aqui da menina que o envia essa correspondência. Então, tudo isso aí já são características representativas da sequência tida como sendo, deixa eu voltar aqui, narrativa. A sequência tida como sendo narrativa. Então, nós temos, tenho que admitir que tenho sido infiel já por várias vezes, desde que te foste embora. Acredito que nem tu nem eu merecemos isto. Portanto, penso que é melhor acabarmos tudo. Por favor, manda de volta a foto minha que te enviei. Com amor, Mary. O soldado John, muito magoado, olha a causa e consequência. Causa: carta recebida, com pedido de término de namoro, a questão das fotos que devem ser enviadas novamente à moça, e aí vem a consequência. Soldado John, muito magoado, olha aí a interação entre as personagens. Joe e a namorada ou ex-namorada. Olha que interessante. Caracterizador da sequência tida como narrativa. Vai me acompanhando. O soldado John, muito magoado, pediu a todos os seus colegas que lhe emprestassem fotos de suas namoradas, irmãs, amigas, primas, etc. Juntamente com a foto de Mary, colocou todas as outras fotos que conseguiu recolher com seus colegas em um envelope. Na carta que enviou a Mary, estavam 87 fotos, juntamente com uma nota que dizia: acompanhe. Querida Mary, isso acontece. Peço desculpas, mas não consigo me lembrar quem tu és. Por favor, procura tua foto no envelope e me envia de volta as restantes. Com carinho, com muito amor, muito amor, John. Moral da história: mesmo derrotado, saiba arrasar o inimigo. Olha aí, está muito evidente, a partir desse conto, dos mais aí emblemáticos possíveis nesse caso, o que é que você percebe, fora a questão da mensagem dele embutida? A interação entre as personagens, a questão de Joe e Mary, a questão das fotos, causa e consequência, o que propiciou, o que promoveu a carta por ela enviada com relação a ele, e ele ter ficado magoado e tomado determinado tipo de postura. Então tudo isso demonstra o critério interativo, o encadeamento de ideias, ou seja, a promoção por meio de causas e consequências, materializando justamente o aspecto primordial, principal inerente ao que caracteriza uma sequência narrativa, o que seria a questão da interação textual, interação entre os elementos que compõem, nesse caso, uma sequência dessa ordem. Então fica aí registrado para que você tenha em mente, quando deparar com um tipo de texto, para se observar a sequência nele predominante, olha aí, tipo sequência, acostume-se com essa terminologia, tá certo? Para saberem diferenciá-las bem, tá certo? Saber qual é a sequência que predomina de acordo com o que eles vão lhes requisitar. Daqui a pouco realizaremos, vamos solucionar algumas questões e a partir disso perceberemos como materializar todo esse estudo por nós sendo feito agora. Beleza? Então, passemos. Próxima sequência, a sequência chamada descritiva. Me acompanhe. Sequência descritiva, pessoas, acompanhe-me. Sequência descritiva, por sua vez, também pode possuir elementos como a sequência narrativa. Olha que interessante, destaque aí no material com o qual você me acompanha. Também pode possuir elementos como a sequência narrativa. Ou seja, basicamente, quando ela fala em elementos, são os elementos da narrativa, ou seja, são os elementos componentes do enredo, pessoas. Os elementos componentes do enredo. E ele fala, tendo como marca de distinção, esse é o ponto distintivo entre essas duas espécies de sequência. Preste bem atenção, candidato, você que me assiste aí.
Esse é o ponto distintivo. Na sequência narrativa, nós temos a interação. Na sequência descritiva, vou até destacar vermelho, nós temos o quê? A não interação entre os elementos, entre as ações, entre os critérios que compõem essa subcategoria textual, ou seja, essa sequência tida como descritiva. Observem bem, não há interação em contrapartida à interação havida lá na sequência narrativa. Sequência narrativa, há uma interação com encadeamentos de causa e consequência por meio de verbos de ação. Na sequência, galera, descritiva não. Sequência descritiva, nós não temos a interação. Nós não temos a interação com relação a esses fatores aí, a esses elementos. Então, muita atenção no que diz respeito a isso. E como eu vou observar? Muito simples. Na não interação, nós percebemos uma coordenação. Anote aí. Uma coordenação de ideias. Uma coordenação, ou seja, as ideias não são apresentadas de forma justaposta, apenas colocadas lado a lado, mas sem qualquer vinculação direta entre elas. Há apenas uma justaposição de ideias. Nós as compreendemos, mas não há uma vinculação, uma interação de ideias. Como perceber isso? Sigamos ao exemplo. Vamos então no texto aí do material com o qual você me acompanha, sequência descritiva. Olha do que nós dispomos. Enquanto a casa pegava fogo, um bebê chorava no quarto dos fundos e 2 garotos brincavam de bola na rua em frente. Percebam, nós temos aí ideias justapostas. Você percebe que há um tom enumerativo aí. E é muito típico da sequência tida como descritiva. Nós temos, sim, esse critério enumerativo a ela inerente. Então, guarde bem essa informação. Falou em sequência descritiva, palavra-chave, não interação. Coordenação de ideias que normalmente se encontram justapostas. Por meio de quê? De uma enumeração. Ou seja, é uma enumeração de termos coordenados, de frases coordenadas, de orações coordenadas, apenas justapostas, colocadas lado a lado, mas sem qualquer critério interativo. Narração, interação. Descrição, não interação, candidatos. Percebeu bem? Nós temos aqui, enquanto a casa pegava fogo, um bebê chorava no quarto dos fundos e 2 garotos brincavam de bola na rua em frente. Então temos aqui um critério. Agora, se eu quisesse transformar essa sequência descritiva em narrativa, Moura, seria possível? Tranquilamente. Bastava que você promovesse, propiciasse uma interação entre os elementos do enredo. Como assim? Enquanto a casa pegava fogo, um bebê, estou dando aqui uma sugestão, tá? Um bebê que lá se encontrava começou a chorar no quarto dos fundos, alertando os 2 garotos que brincavam de bola na rua em frente. Ou seja, verbos encadeando aí causas e consequências, ações e, acima de tudo, gerando um critério interativo entre os elementos do enredo. Já passaríamos aí a ter uma sequência, de acordo com o texto que eu elaborei agora, uma sequência de âmbito narrativo. Percebeu a distinção? Percebeu que é bem tranquilo e sensível de se perceber, deixar clara a distinção. Entre sequência narrativa e descritiva, o rol é esse. Não há muito o que se falar. Narração, interação. Descrição, não interação. Perfeito? Passemos à próxima então. Prossigamos. Vamos à sequência tida como argumentativa. Acompanhe comigo aí, por gentileza. Sequência argumentativa, candidatos. Olha o que nós teremos. Acompanhe-me. A situação é a seguinte. Vem para cá, vocês aí que nos assistem. Sequência argumentativa. Para um texto ser caracterizado como argumentativo, é necessária a predominância da disposição lógica de indícios. Destaque isso, por favor. Há que se ter uma disposição lógica de indícios, de suposições, como ele coloca aí, deduções e opiniões. Ou seja, há que se ter uma boa o quê, progressão textual de ideias. Olha aí. Há que se ter, pessoas, uma boa progressão textual de ideias. Acompanhe bem isso. Uma boa progressão textual de ideias. E ele fala aqui, que busquem respaldar uma verdade potencial. Agora que entra. Presta atenção, senhores aí que me assistem. Atenção, candidatos. Quando ele versa, alegando que busquem respaldar, entenda-se, reforçar ou
justificar. Teremos isso. Outro detalhe, ó, uma verdade potencial. O que seria essa verdade potencial e o que a irá respaldar? Acompanhe-me. Esse respaldo vai se dar por meio dos argumentos. As provas, as quais eu citei. Em termos de estrutura, vem para cá comigo, ó, da tipologia dissertativa, o quê, ó? Argumentativa. Na qual se procura o que com o leitor? Persuadi-lo. Persuadi-lo, como eu disse no início. Então, ó, se aproximam a sequência representativa do tipo a partir do qual ela emana. Olha que coisa interessante. A sequência se confunde em termos de características com o tipo. Mas lembremos, é a tipologia dissertativa o quê? Argumentativa. Percebeu aí? Prossigamos, vem para cá então. E nossa verdade potencial, Moura, seria caracterizada por quem? Pela chamada o quê? Ó? Pela chamada tese. Olha o que nós temos. Respaldo se dá pelo meio da apresentação dos argumentos, das provas. E claro, isso visa respaldar o quê? Essa verdade potencial, como ele assim chamou aqui, segundo o manual que ele apresenta. Mas para nós vai ser, ó, tese, opinião, ponto de vista. Ou seja, o que você pensa a respeito da problemática sobre a qual você está versando. Sempre procurando persuadir, convencer o nosso leitor. Perfeito? Vejamos isso na prática, a partir do fragmento textual que nos é apresentado. Vai ao seu materialzinho aí com o qual me acompanha. Olha o que nós vamos ter aqui, ó, com relação à sequência argumentativa. Acompanhe-me. Pensando bem em tudo que a gente vê e vivencia, e ouve e pensa, não existe uma pessoa certa para a gente. Olha aí o posicionamento dele. Não existe uma pessoa certa para a gente. Percebeu? A tese dele. Aí vem agora o reforço, o respaldo com relação, ou melhor, pela apresentação dos argumentos, das provas. Acompanhe. Ele fala, existe uma pessoa, e começou a se justificar agora para reforçar o posicionamento dele, a tese dele. Existe uma pessoa que, se você parar para pensar, na verdade, a pessoa errada. Porque a pessoa certa faz tudo certinho. Chega na hora certa, fala as coisas certas, faz as coisas certas, mas nem sempre a gente está precisando das coisas certas. Aí é hora de procurar a pessoa errada. Olha que coisa interessante. Um texto, embora um tanto quanto que parece confuso, mas tem sim um bom encadeamento de ideias e, acima de tudo, procurando externar o quê? A tese dele, a tese, o posicionamento dele, a qual é reforçada, nesse caso a tese, pela apresentação dos argumentos das provas no decorrer do desenvolvimento desse fragmento textual. O que caracteriza, portanto, a chamada sequência de âmbito o quê? Argumentativo. O que realmente demonstra, o que realmente materializa, como você bem percebeu pela leitura do texto com o qual me acompanhou aí, é a história de você procurar apresentar um posicionamento e respaldá-lo, reforçá-lo por meio da apresentação de argumentos, de provas nesse sentido. Ou seja, muito proximal a chamada o que, galera? Acompanha aqui, ó, tipologia argumentativa. A tipologia dissertativa argumentativa. É justamente essa a intenção. Convencer, persuadir, por meio da apresentação de uma tese, a qual é reforçada com a apresentação dos argumentos. Perfeito, então? Mas essa sequência para nós aí, nesse caso, e por nós aprendida. Vamos à próxima. Sequência injuntiva. Vamos a ela aqui. Sequência injuntiva, senhores. O que é que nós temos nela? Acompanhe. Sequência denominada injuntiva. Pessoas, olha o que nós teremos aqui. Injunção. Muitos chegam a se confundir pela terminologia pensando, é um aspecto implícito, subentendido, oculto, de forma alguma. Injunção, leia-se ordem. A palavra-chave para o critério injuntivo é ordem. Tanto é que, como você vai perceber aqui, nós temos o emprego de verbos no modo imperativo. Muito típico isso aqui em manuais, receitas, né? Questão de instruções, leis, decretos e por aí vai. Sequência injuntiva, você aplique de pronto a palavra ordem. Então já destaque aí no material com o qual me acompanha. Injunção tem a ver com o quê? Ordem. Ordem, damas e cavalheiros, vocês que me assistem aí. Ordem. Como é que eu percebo a predominância desta espécie de sequência? Lemos o texto. Comum em manuais, vá destacando, comum em manuais, certo? De aparelhos eletrônicos, receitas, certo? Como eu disse, leis, decretos, bulas. O pessoal fala bulas de remédio. Bula de remédio, para não ser redundante. Bulas, não é isso? Que acompanham os medicamentos, orientando. E aí o que é que você percebe? Seja em manuais,
seja em receitas, seja nas famosas bulas, como eu disse, as bulas, não é isso? Que acompanham os medicamentos aí para posologia, até para o uso em si da medicação. O que é que nós temos de predominância, como eu lhes disse? Como a palavra-chave para o critério de caracterização da sequência juntiva é ordem, então, não há que se falar e se fugir. Os verbos, nesse tipo de sequência empregados, estão no imperativo para justamente para que exprimam esse critério de ordem. Com o intuito de que, orientar. Ou seja, a sequência injuntiva, ela tem sim um critério de orientação, mas é uma orientação em tom de ordem. Palavra-chave é sempre essa. Então, se a gente for resumir a ópera até agora, o que é que nós temos? Acompanhe. Sequência narrativa. Interação entre os elementos que compõem o enredo. Sequência descritiva. Não interação entre os elementos componentes do enredo. São ideias justapostas, apenas enumeradas. Sequência argumentativa. Procura-se apresentar um posicionamento, uma opinião, uma tese, a qual se reforça por meio da apresentação dos argumentos das provas, buscando se convencer o leitor a quem se destina a mensagem. E a sequência injuntiva, palavra-chave qual é, galera? Ordem. Ou seja, emprego de verbos no modo imperativo, como eu já lhes disse, muito comum, muito usual em manuais, receitas, bulas, buscando-se sempre o quê? Orientar o leitor, mas com esse tom de ordem. Por meio de quê? De verbos no imperativo. É o que nós temos e que vai caracterizar a sequência também chamada de injuntiva. Bem interessante essa obra que vem logo abaixo. Acompanhe comigo a leitura. A sequência injuntiva também pode ser utilizada para, em um conjunto textual, como um poema, transmitir um pensamento, uma opinião. Perceba. Ela se aproxima também e muito da sequência argumentativa. Mas não esqueça, a sequência injuntiva vai se diferenciar da sequência argumentativa, porque aqui basicamente não se procura apresentar um posicionamento, uma opinião, uma tese, que vai ser reforçada pelo uso dos argumentos das provas. Aqui apenas eu quero o quê? Palavra-chave. Palavra-chave qual é, gente? Orientar. E aí, é bom que os senhores se prendam aos gêneros textuais, nos quais elas podem vir a aparecer. Ela pode vir a aparecer. Bulas, manuais, receitas, até propagandas, né? Aquelas propagandas aí que são veiculadas por meio de outdoors. Nesse caso, também são bem injuntivas. Mas leamos o texto. Observe aí, por favor, o texto com o qual você me acompanha, que inclusive é um poema. Olha o que ele tem, Beba Coca-Cola. Babe cola. Beba coca. Babe cola caco. Caco, coca, cloaca. Independente do critério literário inerente ao aspecto textual, prendamo-nos aos verbos que são postos logo no início, na primeira coluna. Olha o que nós temos aí, acompanhe-me. Beba, babe, beba, babe. Ou seja, beba, você, ordem, imperativo, segunda pessoa. Babe, você, critério imperativo. Mesmo num tom poético, mas uma vez que estamos nos valendo do aspecto imperativo, ou seja, linguagem em tom de quê? Ordem, procurando orientar o leitor a quem se destina a mensagem, nós temos a prevalência da sequência tida como o quê, galera? Injuntiva. É o que nós temos nesse sentido. Percebeu a distinção entre o aspecto argumentativo, ou sequência argumentativa, e o aspecto de sequência injuntiva? É justamente esse. Então, mais uma vez, vou endossar a informação, insistir no critério distintivo entre as sequências existentes. Sequência narrativa. Acompanhe o raciocínio. Já procure pensar. Falou em sequência narrativa, candidato, você que me assiste, bem atento que está. Você que vai submeter a Compev, que é a única banca na qual se vislumbra, se cobra esse tipo de temática. Sequência narrativa. Prevalece o quê? Interação. Sequência descritiva. Não interação. Sequência argumentativa. Persuasão por meio da apresentação de tese e argumentos. E a sequência injuntiva, ordem por meio da apresentação de verbos no imperativo. Basicamente esse é o traço distintivo entre as sequências existentes. Maravilha então? Ficou bem consagrado? Vamos progredir agora. Prossigamos aqui, tratando agora de outro aspecto, também só cobrado na banca Compev, que normalmente elabora os certames da UFRN e outros demais do Rio Grande do Norte, modalizações do discurso alheio, ou de citação, galera, do discurso alheio. Acompanhem, por gentileza, deixa eu molhar aqui o bico,
que é sempre importante para a garganta ficar lubrificada, não é isso? As pregas vocais, segundo, né, minha fono fala, e eu prossigo aqui com o aprendizado com os senhores. Olha o que nós temos, acompanhe. Discurso direto. Em verdade, pessoas, o que eu quero que vocês acompanhem e que percebam, modalização de citação de discurso alheio, outra temática também só inerente à Comperv, ela trabalha as tipologias discursivas. Você não pode fugir a isso. Tipologias discursivas. Então, é interessante que você perceba que aqui falaremos sobre discurso direto, discurso indireto, modalização de discurso segundo, a ilha textual, são tipologias discursivas, formas de apresentação do discurso. Ou seja, quando eu falo em discurso direto, primeira coisa a qual você se prende, o discurso é o quê, pessoas? É o discurso direto. Acompanhe bem, candidato. Se ele é direto entre você e a pessoa que fala, não há intermediador. É como se fosse um diálogo entre mim, por exemplo, e o cameraman que me assiste aqui. Estou a falar com ele, como vocês também. Olha aí, vocês que me assistem. Aqui nós temos, eu sei que está parecendo um monólogo, porque só sou eu falando o tempo todo e vomitando o conteúdo de vocês. Mas imaginemos que está havendo aqui uma interação, um diálogo. Teríamos aí a prevalência do discurso tido como direto. E quais são as características que o materializam? Me acompanhe. O discurso direto exime, destaque bem isso, exime o enunciador citante. Moura, o que é pensar em exime o enunciador citante? Aí entra uma distinção bem interessante, vem para cá comigo, cameraman, e a galera que nos acompanha aí na aula, entre discurso citante e discurso citado. Discurso citante e discurso citado. O que é que eu percebo? Acompanhe bem. O discurso citante ao qual ele faz menção aqui, exime o enunciador citante. O discurso citante, você vai guardar assim, é quem profere. Ou seja, quem lê, quem escreve a mensagem. Seria isso. A mensagem. Esse é o critério distintivo do discurso citado. Mensagem. Certo? É quem está, na verdade, lá por trás do que está sendo falado ou escrito. Ou até lido, vamos dizer assim. Perceba, é quem profere, quem lê, quem escreve a mensagem. Já o discurso citado, acompanhe bem, o discurso citado é o texto escrito. É o texto. Literalmente. É o texto literalmente escrito, minha gente. Seria isso. Olha bem. Discurso citante é quem profere a mensagem. Seria o enunciador, o locutor da mensagem. O emissor, que seja. O discurso citado é a parte escrita. É o que lá literalmente está escrito. É o citado, é o falado, é o escrito. Quem fala? Discurso citante. É aquele enunciador. O que se fala, o discurso, é o citado. Perfeito? Eis o critério distintivo. Beleza? Aí voltemos para cá, No discurso direto, o que é que ele nos diz? Acompanhemos. No discurso direto, nós temos, o discurso direto exime o enunciador citante, ou seja, ele não tem qualquer responsabilidade sobre o discurso citado. Ele apenas o profere, ele apenas o fala, o menciona. Ele diz aqui, de qualquer responsabilidade e caracteriza-se por dissociar as duas situações. Discurso citante e discurso citado. Ou seja, é um mix textual. Aí uma mistura discursiva, ou seja, uma miscigenação discursiva entre discurso citante e discurso citado. Como é que a gente caracteriza isso? Vejamos aí no exemplo para que você observe como nos é apresentado o chamado discurso direto. Pega aí, por gentileza, no seu material. Nós temos aí o exemplo que nos é apresentado. Se fala, em um de seus primeiros discursos, acompanhe-me com o texto, em um de seus primeiros discursos, após o resgate, a ex-senadora franco-colombiana fez questão de ressaltar. Veja que aqui é o discurso, é o enunciador citante. Ele apenas está pronunciando. O que estamos a ler é o discurso citado, o que está escrito. Veja. Em um de seus primeiros discursos, após o resgate, a ex-senadora franco-colombiana, fez questão de ressaltar a importância da rádio para todos os sequestrados, dizendo que o programa era essencial e que os reféns ouviam a rádio sempre.
Aí ele colocou agora, ó, olha aí a fala ipsilíteres, entre aspas, inclusive, da nossa franco-colombiana aí. Da nossa, como ele falou aqui, ex-senadora. Muito obrigado, que deveria ser muito obrigada, já que ela é mulher. Muito obrigada por seu apoio, já estou corrigindo. A rádio foi uma grande companhia por muitos anos. Disse. Quem foi que disse? A ex-senadora franco-colombiana, a que estava lá sequestrada. Perceba que há uma miscigenação. Nós temos no início o nosso narrador, ou seja, aquele enunciador, ou seja, apenas o citante, quem está proferindo. Depois, ó, ele faz uma pausa e coloca justamente dentro do discurso citado, do que está escrito, a fala ipsilíteres. Como é que ele faz isso? Ó, demarcando por meio das aspas. E aí entra um fator interessante. Alguns traços aí marcantes que nos levam a crer que estamos, galera, diante do chamado discurso direto, nessa modalização de discurso direto, de citação de discurso alheio. Vamos anotar essas características para que as observemos nesse exemplo que ora apresentamos. Venha comigo aqui, por favor. Vou colocar aqui, ó. Bote desse jeito no seu título aí. Características. Características do discurso direto. Características do discurso direto. Vamos lá aí, ó. Características do discurso direto. Olhe bem, o que é que nós vamos ter aqui, ó? Prevalece a fala da personagem. Ou seja, é o elemento de destaque. Como foi aí no caso da fala da ex-senadora franco-colombiana, tá ok? Muita atenção. Prevalece a fala da personagem. Outra coisa, ó. Uso corriqueiro de verbos e pronomes. Olha bem. Verbos e pronomes em primeira pessoa e no presente. E no presente. Ponto interessante. Anote aí, ó. Uso corriqueiro de verbos e pronomes em primeira pessoa e no presente. Olha que coisa interessante. Então, anote esse outro critério, ou outra característica inerente à identificação do discurso concebido como direto. Muito interessante. Por fim, coloque aí, ó. Emprego. Emprego, vou anotando. Emprego de verbo. Olha aí a terminologia aplicável ao sertão dos senhores aí da Comperv, viu? Ó, verbo, vou até destacar tudo em caixa alta. Verbo de elocução ou verbo descende. Aí a pessoa se confunde, né? Mas é muito fácil. No texto aí, o qual acabamos de ler, está representado por meio do verbo disse, que é justamente mostrando como o discurso foi proferido, como o discurso citado foi dito, escrito ou falado. Olha que interessante. Verbo de elocução é o chamado, ó, só para ficar bem claro, é o verbo de falar. Verbo descende é o chamado verbo de dizer. Olha que interessante. Preste bem atenção para ficar bem esclarecido isso. O emprego do verbo de elocução ou descende é justamente isso, reforçando o que eu já havia dito. É aquele verbo que vai nos demonstrar como o discurso, nesse caso aqui, ó, citado, que está escrito lá, que é a fala da personagem, que normalmente vem entre aspas, e é assim que é demarcado, ponto interessante. E é ponto decisivo para que você observe. Lá na frente falaremos sobre a chamada ilha textual, que é outra modalidade de citação de discurso alheio. Muito similar ao discurso direto. E aí eu vou lhes demonstrar o traço distintivo entre elas. Porque em ambas teremos discurso citado, apresentado por meio de destaque entre aspas. E aí eu vou mostrar como nós diferenciarmos isso. Agora, no que diz respeito ao discurso direto, objeto de estudo nosso agora, acompanhem bem. Emprego de verbo de elocução, que é o verbo de falar, é o verbo de dizer. Como já lhes disse, é o verbo que materializa, que nos apresenta como a fala da personagem foi proferida. Se eu chegasse e dissesse aí, ó, sussurrou, disse, como está no texto aí, aqui nos serve de exemplo, ou então gritou. São os verbos de elocução, os verbos descende. São aqueles verbos que chegam a nós demonstrando de forma escrita, claro, como a personagem proferiu o discurso naquele instante, naquela hora. Percebeu então? Bem tranquilo isso? Características
ao discurso direto. Só um detalhe interessante com o qual nos preocuparmos. Preste bem atenção. Marca do discurso direto também. Esse que eu acabei de mencionar. As aspas. O emprego de símbolos textuais. Mas o primordial basicamente é esse. Aspas. E outro detalhe. Pode aparecer também 2 pontos com travessãozinho para demarcar a fala da personagem. Então você pode sintetizar tudo isso dizendo. Vou até colocar aqui acima, tá certo? Presença de símbolos textuais. Presença de símbolos textuais. Olha que interessante. Símbolos textuais, Moura, de que ordem? Como sendo, ó, aspas, 2 pontos. Acompanhe aí, vocês que me assistem. Travessões, marquinhas que vão, claro, indiciar que nós estaremos diante da fala de uma personagem. Ou seja, o citante apenas estará proferindo o discurso citado, ou seja, o que já foi proferido por alguém, por outrem. Ele apenas o cita. O discurso citado, como já lhes disse, é o escrito. Eu apenas o leio, eu apenas o pronuncio para um terceiro. Pois bem, galera, então aqui estão apresentadas as características do discurso tido como direto. Passemos agora a outra modalidade de citação do discurso alheio, o chamado discurso indireto. Me acompanhe por gentileza aqui, passarei os slides e chegaremos ao chamado discurso indireto, que agora nos apresenta aqui, ó, nos é apresentado no slide pelo qual vocês me acompanham no materialzinho aí. Gente, discurso indireto. Acompanhem bem. Se no discurso, galera, direto, eu tenho justamente a representação de um diálogo, digamos assim, eu e a personagem que me enuncia, basicamente essa interação, no discurso indireto, eu já penso, se é indireto, esse in vem de intermediação. Há um terceiro que me repassa o discurso. Há uma pessoa que se apodera, que se apropria do discurso para o repassar a mim. Tanto é que dizem aqui que é o famoso narrador fofoqueiro. Ele sabe a notícia, ele sabe a situação e a repassa a mim. Porém, temos aqui alguma problemática. Muitos dizem, quem conta um conto aumenta um ponto. O famoso provérbio. E realmente às vezes isso acontece. Nessa apropriação, nesse apoderamento linguístico, há que se ter algumas vezes, algumas, não, nem sempre, não deveria se ter, mas há que se ter excessos ou supressões. O correto é que sigamos de forma fidedigna o discurso que a nós chegou, ou seja, a informação que a nós foi repassada e que nós, como sendo intermediadores, repassaremos a uma outra pessoa. Mas acontece justamente isso. O importante é que você perceba, olha bem, você que me assiste aí, falou em discurso indireto, pense em intermediação. Há uma pessoa que se apropria, que se apodera do discurso e o repassará a mim. Como é que eu leio em termos de características? Vejamos aqui no texto. O discurso indireto é uma condensação. Olha aí, destaque, no materialzinho com o qual você me acompanha. É uma paráfrase. Olha bem, condensação é uma paráfrase do que foi proferido pelo enunciador citado. Ou seja, eu me apodero disso e repasso. Perceba que quando ele fala condensação, paráfrase, não esqueçamos que paráfrase, essa figura de linguagem aqui, ó, consiste em quê? Em uma reescritura, em um repaginamento, uma reconstrução textual. Eu recebo, construo e repasso. É mais ou menos isso. Aí o que é que nós vamos ter? Ó? Recurso textual que implica dizer com outras palavras aquilo que já foi dito. Reescritura. Paráfrase é isso. Você dizer com outras palavras, ou seja, com as suas palavras, o que foi dito por outrem. E aí prossegue, ó. A citação no discurso direto não é feita da mesma forma que no discurso direto. Olha que interessante. A citação aparece em ambos, da fala do discurso alheio, sendo que não é da mesma forma. E como nos será apresentado? Ele fala assim, ó. Aqui o discurso citado é apropriado pelo enunciador. Aqui onde no discurso indireto, quando ele fala aqui, ó, é justamente no discurso indireto, tá ok, gente? Esse justamente aqui é discurso indireto. Aí ele diz, ó, o discurso citado é apropriado pelo anunciador do discurso citante. Olha que interessante, vou destacar isso. Faça o mesmo aí, por favor, no material com o qual me acompanha. O discurso citado é apropriado pelo anunciador do discurso citante. Olha que interessante, palavra-chave que eu lhes disse, ó. Há um apoderamento, uma apropriação, do discurso alheio.
Eu me apodero, eu me aproprio e repasso a outrem. Eu sou fofoqueiro, como eu lhes disse. Não há para onde correr. É basicamente o que nós temos. Então, o discurso citado é apropriado pelo anunciador do discurso citante. E ele fala, e é apresentado sobre a forma, destaque isso, uma característica marcante do discurso indireto. Apresentado por meio de uma oração subordinada substantiva. Interessante. Ele diz que é a objetiva, ou seja, valor de complemento verbal. Tanto objeto direto, como objeto indireto. Só para que nós lembremos, como identificar uma oração substantiva? Subordinada substantiva será introduzida por conjunção integrante. Aquela que permitirá, veremos já em exemplo, aquela que permitirá que todo enunciado seja substituído por isso, isto, disso ou disto. Então, é uma presença marcante, tem cadeira cativa e é uma marca, nesse caso aí, inerente exclusivamente ao discurso tido como indireto. A presença de orações substantivas com valor de complemento. Por isso que ele fala que é uma oração subordinada substantiva objetiva. Valor de objeto direto ou de objeto indireto. Mas essa marca é característica exclusiva do discurso indireto. Como é que eu vou trabalhar isso? Como sempre, sendo introduzida por um verbo de dizer. Lá no nosso materialzinho ali, que colocamos as características do discurso direto, nós mencionamos. Me acompanha aqui por gentileza, vem para cá. Emprego do verbo de elocução descende. Mora, mas isso foi um discurso direto. É porque aparece em ambos, candidato, você que me assiste aí. Aparece tanto no discurso direto, o verbo de elocução, o verbo de dizer, ou como ele fala aí, verbo de falar, verbo de sende, e por aí vai. Independente da terminologia, consiste no mesmo conceito que eu lhes repassei. É o verbo que materializa para nós como o discurso da personagem está sendo proferido. Gritado, sussurrado, apenas dito, o que quer que seja. Mas lembremos, eu lhes disse, aparece no discurso direto, mas como estamos demonstrando agora também, igualmente aparece no discurso indireto. Qual é o traço característico do discurso tido como indireto? A presença de orações subordinadas substantivas, aquelas que são introduzidas por condições integrantes. Vamos ver em exemplo então? Vamos materializar isso? Pega aí o seu materialzinho com o qual me acompanha e vejamos no nosso discurso indireto. Olha o que ele diz aí. Irene Knizak, ou Knizak, certo? Diretora do laboratório de artrópodes do Instituto Butantan, afirmou que há cerca de 35 mil espécies de aranha. Eis a representação aí do discurso indireto. Porque se fosse no direto, ele diria, afirmou, travessão, aspas talvez, ou só o travessão, há cerca de 35 mil espécies de aranha. Se ele quisesse materializar isso aqui na modalização do discurso direto, quando ele chegasse nesse verbo de elocução, nesse verbo de sende, ou verbo de falar, de dizer, como queira chamar, mesma coisa, mesma ceboseira, como eu costumo dizer. Aí nós temos aqui, afirmou, olha no texto com o qual você me acompanha no material, afirmou que há cerca de 35 mil espécies de aranha. Esse afirmou é o verbo de elocução ou de sende, ou de falar e de dizer. Se fosse para nós materializarmos isso na modalização do discurso direto, nós teríamos afirmou, travessãozinho embaixo, e a fala da personagem ipsilíteres. Poderia colocar entre aspas ou não. O travessão já demonstraria que se tratava de um aspecto direto, como eu mostrei nas características ali naquele lado da lousa, não foi isso? Aí nós temos aqui, afirmou, ficaria no discurso direto, de existir cerca de 35 mil espécies de aranha. Mas, na modalização da citação discurso indireto, ficou nesse formato. Irene Knizak, diretora do laboratório de artrópodes do Instituto Butantan, fazendo uso aí de um aposto explicativo intercalado, né? Essa expressão. Diretora do laboratório de artrópodes do Instituto Butantan, afirmou, olha aí o verbo de elocução ou de sende, de falar ou de dizer, afirmou que há cerca de 35 mil espécies de aranha. Perceba, candidato, você que me assiste aí, sobre essa aula exclusiva para a nossa Comperv. Olhe bem, afirmou isso, afirmou isto, quer dizer que esse aqui é conjunção integrante. Ou seja, estamos diante sim aí de uma oração subordinada substantiva objetiva. Ela estaria completando, ou melhor, ela está completando o verbo afirmar. Afirmou isso. Neste formato,
não há segredo. Estamos sim com a característica inerente à modalização do discurso alheio relativa ao discurso indireto. E aí, para que fique uma coisa consignada, assim como fizemos com as características do discurso direto lá dentro desse outro lado, vamos colocar aqui as características materializadoras do discurso indireto também, para que facilite para vocês aí o aprendizado e, acima de tudo, a constatação de que com que modalidade de citação você está lidando. Vamos colocar aqui, por favor. Vamos embora. Anota aí, por gentileza, o título. Características do discurso indireto. Olha lá, ó. Características do discurso indireto. Beleza? Como é que a gente vai trabalhar isso? Características do discurso indireto. Simples. Primeira delas, ó, acompanhe. Aproveitar o ensejo de lá. Eu coloquei ali, presença de símbolos textuais. Só me acompanhar, vou fazer o contraponto aqui. Perfeito? Aqui nós não temos símbolos textuais. Ou seja, sem simbologias textuais, certo? Sem simbologias textuais. Eu não preciso aqui de aspas ou então de travessão, dois pontos que decorram da presença da fala da personagem, até porque ela não existe. Houve uma apropriação desse discurso e eu enquanto enunciador citante, repassei ao pessoal que receberá a mensagem, ou seja, ao interlocutor, ao receptor. Não há necessidade de simbologias, sejam aspas, dois pontos ou travessões. Outro ponto aqui para fazermos, ó, o contraponto com o discurso direto. Ele diz que prevalece lá a fala da personagem. Para nós não. Aqui, ó, prevalece a fala do narrador. Olha aí. Prevalece a fala do narrador, galera. Olha o que nós temos, ó. Prevalece a fala do narrador. Ou seja, como há esse apoderamento, essa apropriação linguística, muito interessante, é importante que você perceba que aqui quem prevalece, quem manda é o narrador. O fofoqueiro da história, lembra que eu falei há pouco? O fofoqueiro da história, o narrador. Lá não, discurso direto, personagem. Coloquei ali, ó, uso corriqueiro de verbos e pronomes em primeira pessoa e no presente. Aqui não. Coloque por gentileza. Discurso indireto. Presença corriqueira, marcante, eu posso até assim dizer, certo? De verbos e pronomes em, olha aí, em terceira pessoa e no pretérito. Olha o que nós temos. Presença corriqueira de verbos e pronomes em terceira pessoa e no pretérito. Lá no discurso direto seria em primeira pessoa e no presente. Lembrando, presença corriqueira não quer dizer que exclusiva, mas é uma marca, uma característica. Lá no discurso direto, galera, nós temos ali, ó, emprego de verbo de elocução ou dissende. Aqui também. Aqui nós temos também. Moura, nesse exemplo que ora acabamos de ler, qual seria o verbo de elocução ou dissende? Afirmou. É justamente isso. Afirmou. Dando o tom de proferimento do discurso da personagem. Afirmou aí, nesse exemplo com o qual vocês me acompanham, é o verbo de elocução ou dissende. Então coloque também, ó. Presença de verbos de elocução. Ou então o que, Moura? Dissende. Ok? Presença de verbos de elocução ou dissende, também no discurso direto, não esqueçamos isso. E aí a marca exclusiva, inerente só a essa modalização de discurso alheio, o indireto. Coloque aí, ó. Presença de orações subordinadas, substantivas, objetivas, ou seja, com valor de complemento. Materializado aqui no exemplo, afirmou isso, afirmou isto. São aquelas orações, como eu já bem lhes disse, que vocês vêm estudando gramática aí, sabe que a oração substantiva na língua portuguesa é aquela introduzida por conjunção integrante. Conector que permite que todo enunciado seja substituído por isso, isto, disso ou disto. É o que nós temos, é o que você já guarda. Mas lembrando, a oração subordinada substantiva com valor de complemento verbal, a chamada objetiva, lembrem,
ela só aparece, ela é exclusiva do discurso tido como sendo indireto. Perfeito? Anotem as características e vamos agora superar esse tópico aí, passando a outra modalidade de citação do discurso alheio. Terminado aí, por favor? Vamos à seguinte. Concluam. Beleza. Vamos lá, deixa eu apagando por aqui enquanto vocês concluem aí. Prossigamos nosso aprendizado e estudo. Perceberam que a matéria é um tanto quanto complexa? Mais fácil se você assim estudar, como sempre, que é a lei, não é isso? É a lei. E, acima de tudo, praticar. Não esquecendo, tópico exclusivo da nossa Comperv. Banco que elabora normalmente os certames da UFRN. Maravilha, tranquilo? Perfeito? Então, trabalhemos. Superado então a modalidade de discurso direto e agora a modalidade de discurso indireto, chegamos à modalização em discurso segundo. Essa é uma das mais fáceis de se identificar. Acompanhe-me, candidatos. Olha aqui. Modalização de discurso segundo. Relação semântica de conformidade. Um caráter circunstancial. Se eu falo segundo, é o mesmo que conforme. É o mesmo que consoante. Consoante. Acompanhe bem. Galera aí que me assiste. Bem interessante isso. Temos uma marca textual que estará lá explícita. Ou por meio de conjunções dessa ordem, que remetam à conformidade, à consonância, não é isso? Ou então por expressões que remetam a isso, de igual valor. Mas esse aqui é um dos traços característicos. Nós temos explicitamente essa marca textual. Modalização em discurso segundo. Não há para onde correr. Acompanhe na leitura do texto. A modalização em discurso segundo é muito parecida com o discurso direto. Na verdade, ela é uma subcategoria dele. Nós podemos assim chamar. Aí se diz, ela não cita o texto da mesma forma que foi dita pela pessoa citada. Ou seja, não é o discurso ipsilíteris da fala da personagem. É um discurso apropriado, apoderado e que é repassado por um intermediador, denominado ali doravante narrador, como eu chamei, né? Popularmente de fofoqueiro, a um terceiro. Seria isso. E olha o que ele diz, mas também não subordina. Ou seja, essa história de oração substantiva não se faz presente aí. Percebeu? Não subordina necessariamente essa fala do discurso enunciador do texto. Mas vamos continuando. Além disso, nessa forma de citação, o enunciador deixa claro que ele está afirmando está baseado em outra pessoa. Esse é o ponto de destaque. É o elemento característico, é o traço marcante dessa modalização de citação de discurso alheio. Destaque, por favor, você que me assiste aí com o material com o qual me acompanha, Ele diz, cadê? Nessa forma de citação, o enunciador deixa claro que o que está afirmando está baseado em outra pessoa. Por isso que é segundo, é conforme, é consoante outrem. Ele deixa bem evidente isso no texto. É como eu falei. Temos uma presença textual. Temos uma marca linguística nesse sentido. Acompanhe. Por isso, é comum usar expressões como, destaque mais ainda, vou até colocar vermelho, segundo fulano, de acordo com Beltrano, ou então, baseado em cicrando e por aí vai. Fora as conjunções que normalmente nos remetem a esse tom aqui, nesse caso de conformidade, de consonância, do tipo segundo, conforme, consoante e por aí vai. O caráter circunstancial inerente às conjunções, remetendo à relação de conformidade. Ou seja, é o mais fácil de você perceber. A modalização em discurso segundo é o mais simples. Tem uma marca textual lá característica que remeta justamente à conformidade, à consonância. E progredindo, o modo mais simples de enunciador citante de um texto mostrar que não é responsável. Por quê? Porque ele deixa explícito que o discurso, por ele apresentado, não é dele. Ele, nesse caso, se apropriou, mas não é dele. E diz, inclusive, é como se fosse, dá a quem de direito o crédito da fala. Ele dá a quem de direito o crédito daquela fala que ele está apresentando textualmente. Como é que eu observo isso? Muito simples. Vamos só fazer a leitura aqui. Aí ele fala, por uma determinada citação, apenas indica que está se apoiando em discurso alheio. Ou seja, é a maneira mais explícita
explícita de demonstração de citação de discurso alheio. Porque eu demonstro para o meu interlocutor, demonstro para o meu receptor que o que eu estou falando, embora seja uma apropriação linguística da minha parte, ela não é uma fala minha, é de um terceiro. E eu deixo isso explícito no texto, por meio de expressões dessa ordem. Vamos ver então, no exemplo com o qual você me acompanha no materialzinho? Vamos a óbvio, vamos a óbvio. Exemplo da modalização de citação de discurso segundo. Olha o que nós temos aí, ó. A incidência de câncer. Me acompanhem, candidatos. Fé na missão. Tamo junto aí. A incidência de câncer de pulmão entre as mulheres, de acordo com as mais recentes pesquisas científicas, é maior que entre os homens. Aí depois coloca, ó, segundo fontes, só reforçando aí, segundo fontes bem informadas, caçadores de Mianmar, sul da China, matam ursos para vender as patas, uma iguaria culinária. Olha o que nós temos aí. Outro exemplo. Para a pesquisadora Maria Firmina dos Reis, do Instituto de Ciências da USP, para ela, de acordo com ela, segundo ela, as pichações em portas de banheiros públicos revelam um lado escondido da psique humana. Perceba aí, ó, nos exemplos por mim agora lidos e por vocês acompanhados aí, todos temos marcas de citação de discurso indireto, tudo bem. Mas por que o materializar, o categorizar como sendo o segundo? Porque se deixa explícito no discurso citado, o discurso escrito, por meio de marcas textuais como segundo, para, de acordo com, que a fala aqui escrita e acima de tudo, demonstrada pelo enunciador citante, não é dele, ele dá crédito a quem de direito sobre o discurso que é colocado, que é veiculado, que chega ao seu receptor, que demonstra, nesse caso, para o seu interlocutor. Beleza? Eu acho que é o mais simples. Não há como fugir. A maneira mais tranquila de você materializar e perceber que está lidando com a modalização em discurso segundo é essa. Você deparará certamente com expressões dessa ordem. Segundo, de acordo com, baseado em. Não há como fugir a isso. Perfeito? Então, candidatos, passemos à nossa última modalidade de citação de discurso alheio, que é a ilha textual. E aí, por fim, nós vamos, claro, concluir nossa aula com as questões inerentes aos assuntos por nós vistos. Vamos lá, então? Passemos agora à ilha textual. Beleza? Deixa eu voltar. Opa! Ilha textual. Gente, o nome é mais que sugestivo para que nós percebamos qual é a característica da denominada ilha textual. Quando você pensa em ilha, senhores que me assistem aí, e senhoras, claro, também, pensemos em senhor como se fosse comum a todos os gêneros aí. Senhores, quando eu penso em ilha, pensemos, eu penso em quê? Isolamento. Concordam comigo ou não? É. Ilha é uma espécie de isolamento textual. E é isso mesmo. Não à toa se chama de ilha textual. É um isolamento textual. E é interessante, porque esse isolamento, ele se efetiva por meio da mesma forma que nós demonstramos, vem comigo aqui, ó, no chamado discurso direto, nessa citação de discurso direto. Por meio de quê, ó? De símbolos textuais, ó. De símbolos textuais. E aí, como é que eu percebo esse isolamento? Tá aqui, eu vou destacar para vocês, ó. Por meio, igualmente como se faz no discurso direto, por meio das aspas. Aí é que entra o fator. Mori, pelo amor de Deus, que você já deve estar se perguntando, como eu irei diferenciar o discurso chamado exclusivamente direto da ilha textual? Já que em ambos aparece a simbologia que a eles é típica, as aspas, não é isso? Como é que eu vou trabalhar esse critério distintivo? Leamos o texto e eu demonstro a vocês. Me acompanhem, por gentileza. Nós vamos ter aqui, ó, nesse modo de citar, o enunciador citante, recorrendo geralmente à modalização em discurso segundo ou ao indireto, olha que interessante, se ele recorre geralmente à modalização em discurso segundo ou ao discurso indireto, quer dizer que aqui eu posso dizer que temos uma espécie de hibridismo textual. Uma espécie, galera, de hibridismo textual. Moro, o que é que você quer me dizer com isso? Espécie de hibridismo textual? Sim,
é um mix das modalidades de citação, discurso alheio, por mim apresentadas. Quer dizer que na ilha textual eu posso me valer das mais diversas modalizações de citação, discurso alheio. Eu posso miscigená-las, misturá-las, mesclá-las. Por isso que ele fala que aqui ocorre uma verdadeira espécie híbrida ou de hibridização textual. Muita atenção a isso. Vou continuar lendo para você perceber. Isola, entre aspas, olha aqui, isola, vou deixar de outra forma para ficar bem evidente para vocês. Isola, entre aspas, assim como no discurso direto, não é isso? Como nós acabamos de demonstrar e revisar. E venha comigo. Um fragmento que ao mesmo tempo ele utiliza e menciona, emprega e cita. Tem-se então uma forma o quê? Olha para cá. Tem-se uma forma híbrida. Eu miscigendo as diversas espécies. Olha bem, eu misturo candidatos, vocês que me assistem. Olha o grau de complexidade dessa modalização de citação de discurso alheio. Ela mescla, ela faz um mix entre as modalidades diversas as quais demonstramos aí no decorrer da aula. De citação de discurso alheio. Então, muita atenção. Se eles mencionarem, é uma espécie híbrida, uma espécie de hibridização, de uma espécie híbrida textual. Ilha textual, isso aí. Qualquer coisa na qual ele venha a mencionar, demonstrando um aspecto de hibridismo, de hibridização, ou então espécie híbrida textual, ele estará fazendo alusão, ele estará fazendo referência a mencionar a ilha textual. Não há para onde correr. É o traço característico dela. Sem, claro, esquecermos da presença das aspas. Mas aí vem aquela história. Moura, insisto, como é que eu vou diferenciar, uma vez que nela também, existe a simbologia por meio das aspas, existe a simbologia, como é que eu vou diferenciar do chamado discurso direto? Tenha calma que eu vou demonstrar agora por meio do exemplo. Vamos a ele então? Um exemplo com o qual você me acompanha no material. Olha o que nós temos. No vestiário, o craque disse, olha aí o verbo de alocução de Sandy, inerente ao discurso indireto, que ganharia uma Copa. Olha a oração subordinada substantiva objetiva, complementando o verbo de elocução. O verbo dissende, que é o nosso disse, isso aqui é o discurso indireto. São marcas do discurso indireto. Continuemos lendo. Que ganharia uma Copa, de qualquer jeito, com ou sem doping. Olha que interessante. No vestiário, o craque disse que ganharia uma Copa. Vem as aspas agora. De qualquer jeito, com ou sem doping. Você perceba que a intenção maior dele com isso foi fazer o quê? Destacar o discurso, alegando que essa fala, pelo menos nesse setor onde tem as aspas, foi ipsiliteris, como o jogador pronunciou o discurso. Mas perceba, agora que vem um traço distintivo. Muita atenção. Ao contrário do discurso direto, no qual eu não posso suprimir as aspas, sob pena de gerar uma incorreção gramatical lá no discurso, é só você voltar para o exemplo que nós mencionamos quando eu versei para apresentar as características do discurso direto, você vai perceber que lá as aspas não podem ser suprimidas, sob pena de incorreção gramatical. Aqui eu até as posso suprimir, mas eu vou dar a entender como se aqui tivesse havido um apoderamento linguístico por parte do enunciador. Ou seja, não há prejuízo gramatical na ilha textual que você exclua, que você suprima as aspas. Apenas há, nesse caso, uma inversão, pensando-se que o discurso agora passa a ser de apoderamento do narrador, do enunciador da mensagem. Ou seja, eu não colocaria como se fosse ipsiliteris o que a personagem proferiu, o que a personagem pronunciou. Vou fazer a releitura e a gente vai perceber esse critério distintivo entre a ilha textual e o discurso direto. Me acompanhe. Nós temos, no vestiário, o craque disse que ganharia uma Copa. De qualquer jeito, com ou sem doping. Veja, imaginando que eu li sem as aspas, haveria algum prejuízo de cunho interpretativo? Apenas eu teria o discurso como sendo essencialmente indireto. Ou seja, teríamos aqui essa representação não de ilha textual, uma vez que não haveria o quê? As nossas aspas. Agora, o traço distintivo é justamente esse. Lá no discurso direto, você sequer pode imaginar suprimir as aspas sob pena de incorreção gramatical. Não tem nem como. Aqui você pode perceber que as aspas estão apenas para gerar esse critério de
isolamento, demonstrando que naquele instante houve via de hibridização, de mistura entre os discursos, a fala ipsilíteres, como foi da pessoa que proferiu o discurso, ou seja, a personagem. Há esse isolamento, mas nada impede gramaticalmente, olha que interessante, gramaticalmente, que eu suprima as aspas aqui existentes. Perceberam? Esse é o traço distintivo entre o discurso essencialmente tido como direto e o discurso por meio da ilha textual. Na ilha textual me é permitido suprimir as aspas sem prejuízo gramatical. No discurso direto, jamais. Ou como se fala por aí no estrangeirismo, jamais. Beleza, galera? Tranquilo? Eis então a finalização conteudística, justamente do que necessitamos, para que resolvamos as questões aí propostas por mim. Belezinha então? Claro. Fica aí a dica, vocês têm que aprofundar. É uma aula de orientação, você tem que procurar mais materiais fora os meus, obviamente. Acima de tudo, resolver questões da banca, como eu disse, é material exclusivo e direcionado só para a Compef. Não há para onde correr. É a única banca de que se tem notícia que vislumbra, que trabalha nas provas por ela elaboradas com esse tipo de topicalização. Maravilha, então? Fechada essa primeira passagem da parte teórica, superemos agora a parte de questões. Cheguemos a elas. Pega aí, por favor, o material com o qual me acompanha. Acho que são 3 questõezinhas, só para que nós tenhamos a noção de como a banca se comporta em termos de elaboração de questões no que tange ao conteúdo por nós vistos. Então vamos a ela, deixa eu só molhar aqui o bico e prosseguiremos com esse intento, né, de resolução de questões. Olha o que nós temos no materialzinho aí. Primeira questão que nos vem é a partir do texto O Futuro do Trabalho. Me acompanhe, candidato, você que me assiste aí. Texto Futuro do Trabalho, a primeira questão nos requer o seguinte. No 5º parágrafo, o leremos, óbvio, as citações do discurso alheio apresentam-se sob a forma. Olha aí, vamos observar o 5º parágrafo. Seria esse que começa com argumenta, ok? Vamos a ele então. Argumenta que o apocalipse anunciado algumas décadas atrás não se materializou. Muitas empresas e empregos desapareceram, mas, segundo ele, a produção cultural está em alta e os profissionais do campo têm, hoje, mais oportunidades de trabalho do que antes. Já deu para perceber aí que tipo de modalização de citação discurso ali nós temos, né? Só para que nós observemos, ó. No início, argumenta que o apocalipse é anunciado. Argumenta. Verbo de elocução ou dicende. O verbo de falar ou de dizer. Logo após vem a oração substantiva objetiva, com um tom de complemento desse verbo. Me acompanhe. Argumenta isso. Argumenta isto. Isso aqui é modalização de que espécie discursiva? Vem para cá comigo. Ele está no quadro, ó. Presença de quem? Oração subordinada substantiva objetiva. Em qual modalidade de citação? Discurso alheio? Discurso indireto. Discurso indireto. E aí vem a frente, ó. Lá à frente ele diz assim, na segunda linha. Mas, na metade da segunda linha. Mas, segundo ele, segundo. Modalização de citação segundo. Conforme, consoante. Eu lhes disse que temos uma marca textual. Detalhe, lembremos que a modalização de citação segundo é uma subcategoria, como eu falei aí, só para poder nós materializarmos o conteúdo, é uma subcategoria da citação do discurso indireto. Ela advém do discurso indireto. E o que é que diferencia a modalização de citação de discurso segundo do discurso propriamente indireto? Só o fato de termos a marca explícita, que aqui está, segundo, de acordo com, para e por aí vai. É justamente isso. Esse é o fator distintivo entre eles. Mas vamos ver o que nos são apresentadas nas assertivas propostas pelo anunciado. Vamos à letra A. Acompanhe agora. Letra A. Direta. Não há aí direta. Não há modalização de citação de discurso direto. Não há, gente. Letra B. Direta. Muito menos. Letra C. Indireta e refutam a visão dos profetas do admirável mundo novo, ou indireta e ratificam a visão dos profetas do admirável mundo novo. Simples. Se eu estou diante de um texto de cunho argumentativo, como vocês o lerão e perceberão, claro que eu vou apresentar alguma coisa em tom de argumento, tanto é que o verbo com o qual se inicia o parágrafo é argumenta, é
prova, eu vou procurar ratificar a visão por mim defendida e não refutá-la. A minha intenção não é contra-argumentar, e sim argumentar, e sim provar, e sim ratificar. Assim sendo, meu filho, não tenha dúvidas. Letra D é a resposta. Olha o que ele diz nela. Indireta, beleza. Letra C também. Lá em cima ele colocou refutam, não ratificam. Por isso que é a letra D. Você lerá o texto em sua completude e perceberá isso. É um texto de cunho argumentativo, no qual, como nós dissemos no início, se procura persuadir um leitor por meio da apresentação de tese, opinião, ponto de vista, posicionamento e clara comprovação por meio de provas, de argumentos. Ou seja, letra D, indireta e ratificam a visão dos profetas do admirável mundo novo. Resposta do item 1, portanto, letra D de dado. Pode demarcar aí. Vamos à segunda das 3 aí na série. Só para que nós tenhamos aí o sentido de materialização do perfil da prova que nos é apresentada. Ou que lhes será apresentada, espero, né? Conteudisticamente eu não tenho nem medo. O rol é esse aí. A maneira como eles apresentarão vai ser nesse formato. Não tem para onde correr. Questões anteriores da banca não há como eles fugirem a isso. Segunda, nos 7º, 8º e 9º parágrafos, me acompanhem bem. Nos 7º, 8º e 9º parágrafos, há citações do discurso alheio que se apresentam sob a forma identificação. Vamos observar? 7º, 8º e 9º parágrafos do texto. Vejamos aí, ó, esses 3 que estão acima. Acompanhe. Marcuse identificava 2 tipos de tolerância, a passiva e a ativa. No primeiro caso, a tolerância é vista como uma resignação e uma omissão diante de uma sociedade marcadamente injusta em suas diversas dimensões. Por sua vez, no segundo caso, ele trata da tolerância como uma disposição efetiva de construção de uma sociedade igualitária. Não é este, no entanto, o discurso mais recorrente da tolerância em nossos tempos. Me acompanhem, candidato, vocês que me assistem aí. Assim, quando alguém lhe disser que é preciso tolerar a liberdade das mulheres, os direitos das pessoas LGBT, a busca por melhores condições de vida das pessoas pobres, as reivindicações por igualdade material das pessoas negras, dentre outros segmentos vulneráveis, simplesmente não problematiza esse discurso. Terceira, admitir a existência do outro não significa aceitá-lo, em sua particularidade, como integrante da comunidade política. É preciso, ensina Axel Honneth, ou Honneth, né, valorizar os laços mais profundos de reciprocidade e respeito pelas diferenças, o que só o reconhecimento, estágio superior da tolerância, pode ajudar a promover. Bom, não restam dúvidas para nós, não é isso, candidatos? Vocês que me assistem aí com o materialzinho com o qual me acompanham, que aqui nós temos modalização de citação de discurso indireto. São aqui modalizações indiretas puras. Aí vamos observar o que ele nos apresenta, mas está bem claro pelos 3 parágrafos que destacamos. E, acima de tudo, o texto neles embutido, o que nós temos. Na letra A, indireto, começou bem. Vejamos o que ele dirá. Indiretos se articulam com o auxílio de verbos de dizer, nós observamos, eu vou destacar lá acima, e endossam a perspectiva, ou seja, reforçam, como sempre, texto argumentativo procura reforçar a perspectiva focada pelo autor do texto. Pode ser essa. Letra B, direta, fora. Letra C, indireta, se articulam com o auxílio de conjunções conformativas. Nós não tivemos isso. Segundo, conforme, consoante. Acabamos de constatar e demonstrar que a modalização que prevalece nos 3 parágrafos por nós destacados aqui é puramente o quê? Indireta. Não é uma submodalidade de citação de discurso segundo. É puramente indireta. E com a presença, como nós vimos aqui, de verbos de elocução, de verbos de dizer. Ou seja, os verbos de elocução ou dissende, como nós chamamos aí, tecnicamente. Perfeito? Então não restam dúvidas. Letra D começa com direta, fora de cogitação. Letra A é nossa resposta. Quando ele diz, ó, indireta, se articulam com o auxílio de verbos de dizer, como nós observamos acima na leitura, e endossam a perspectiva focada pelo autor do texto. Ok? Tranquilo então? Resposta do item 2, não tenham dúvidas. Resposta letra A. Letra A é a nossa resposta. Vamos à terceira e última questão aqui da série, da nossa saga relativa à citação de discurso alheio, como também de sequências textuais. Lembrando, assunto
típico, exclusivo da banca Comperv. Então só dê atenção e, acima de tudo, estudo com relação a essas topicalizações por nós vistas quando forem se submeter a exames, a concursos elaborados por tal banca. Fechado? Terceira e última questão aqui da nossa saga. Nós temos um fragmento, leiamos, não há para onde correr. Falar de citação, discurso alheio, como também de sequências textuais, temos que ler os fragmentos. Não há para onde correr, gente. Nos últimos meses, os perigos da IA, inteligência artificial, vêm sendo discutidos mais seriamente por gente brilhante como o astrofísico Stephen Hawking, né? Stephen Hawking. Vai olhando aí se minha pronúncia está legal, hein? Você que me assiste que tem mais aproximação com isso. E o empresário Elon Musk, atuante nos setores de carros elétricos e exploração espacial. Porém, poucos atentaram à ideia central do pensador que desencadeou a discussão. O filósofo sueco Nick Bostrom não teme que as IAs, as inteligências artificiais, detestem pessoas ou que tentem machucá-las e afirma que essas máquinas serão indiferentes a nós. Vejamos o que ele nos questiona a respeito. Terceira e última questão da saga: sequência discursiva e modalização de citação do discurso alheio. No trecho, no que se refere aos modos de citação do discurso alheio, o que é que nós percebemos? Bom, o que nós temos aqui é citação indireta. Agora, em que modalidades? Observemos, eu até vou refazer a leitura para que nós percebamos bem isso aí. Nos últimos meses, os perigos da IA vêm sendo discutidos mais seriamente por gente brilhante, como o astrofísico, aqui um caráter comparativo, tal qual, não é isso? Assim como o astrofísico e o empresário, atuante nos setores de carros elétricos e exploração espacial. Porém, poucos atentaram à ideia central do pensador, que desencadeou a discussão. O filósofo sueco não teme isso. Olha aí, não teme isso. Teme, verbo de alocução adicente, seguido de uma oração substantiva objetiva direta. Ou seja, objetiva. Fala de complemento. Traço característico de quem? Do discurso denominado indireto. E ele prossegue, não teme que as IAs detestem pessoas ou que tentem. Não teme isso ou isso. Mais uma oração subordinada substantiva, caracterizadora, traço marcante da citação do discurso alheio na modalidade discurso indireto. Não há para onde correr. E ele prossegue, ou que tentem machucá-las. E afirma, outro verbo de falar, outro verbo de dizer, verbo da locução adicente, isso, outra oração substantiva. Logo na sequência, afirma que essas máquinas serão indiferentes a nós. Afirma isso, afirma isto. Mais uma oração subordinada substantiva aí com caráter de objetividade, ou seja, de complementação verbal. Verdade é, como está todo mundo aí no mesmo trecho, no mesmo fragmento, eu considero isso aí um só discurso. Mesmo nele constando diversas orações substantivas objetivas e vários verbos de elocução odicente. Mas percebam que aqui é um trecho único no qual se vislumbra predominantemente qual a modalização de citação do discurso alheio? O discurso indireto. Não há para onde correr. Então acompanha aqui, no trecho, no que se refere aos modos de citação do discurso alheio, há duas citações indiretas. Posso dizer que só há duas citações indiretas, não. Eu posso pensar aí como sendo uma única com diversas construções por meio de verbos de elocução e orações substantivas ou objetivas. Não posso afirmar que há só duas, até porque se eu fosse perceber isso eu teria três. Teríamos 3 orações com esse valor e 3 verbos de elocução adicente. Está fora a letra A. Letra B. Uma citação direta, guarde essa. Porque, como eu lhes disse, como se trata de um único enunciado no qual consta predominantemente, independente da quantidade de verbos de elocução, nesse caso odicente, ou de orações substantivas objetivas, mas aí é uma só modalidade. A modalidade é una, discurso indireto. Deixa guardada a letra B, tá? Letra C. Uma citação direta não há nenhuma. Não há nenhuma citação direta. Com aquelas características lá que demonstramos. Letra D. 2 citações diretas. Se não há uma, quiçá 2. Confirmadamente. Nossa terceira questão materializa como resposta a letra B de bola. Ressalto mais uma vez a importância de vocês perceberem. Embora nós disponhamos em um mesmo setor, em um mesmo fragmento textual,
de diversos verbos de elocução ou dicende, com inúmeras orações substantivas objetivas, mas se tratar de um mesmo enunciado, nós teremos aí um único tipo discursivo, que é só justamente o quê? Um único discurso indireto, que foi o que materializou nossa resposta aqui ao item. Letra B a resposta. Perceberam aí? Entenderam bem, gente? Então fica para vocês aí justamente mais esse tipo de aspecto conteudístico, ou seja, visando sempre a somar nessa difícil e árdua tarefa, né, do aprendizado, galgando aí rumo a uma aprovação em um concurso público, mas eu tenho certeza que os senhores irão revisar e aprofundar. Lembrando, só para provas que sejam elaboradas pela Comperv, os conteúdos aqui por nós vistos, ok? Então deixo vocês aí com mais essa soma de aprendizado, esperando como sempre ser útil. Fé na missão, galera, tamo junto, é nóis, é desse modelinho. Um abraço a todos, fiquem com o Criador. E eu tô sempre às ordens por aqui. Valeu!